Saudações! Assista neste programa, vamos discutir a temática importante, o autismo, com ele, meu amigo Wellington Beckman. É rápido, logo após a vinheta. Saudações, que felicidade ter você aqui. Mais um final de semana para a gente dialogar, pensar em temas importantes para a sociedade. Hoje, em especial, iremos falar com o Dr. Wellington Beckman sobre um tema importante, a discussão e o debate sobre o autismo. Meu querido Beckman, que satisfação. Satisfação toda minha, Ted. É a segunda vez que eu estou aqui. Discutimos direito marítimo na primeira vez. Foi, e é muito interessante. Tu faz um trabalho belíssimo porque tu traz vários assuntos, né? Você traz vários assuntos aqui em Saudações para ser debatido. Então, tá de parabéns, meu amigo. Esse tema me interessa muito, eu já te falei desde a primeira vez que a gente conversou sobre isso, eu acho que é importante a gente conhecer. E me explica primeiro o que é autismo. Autismo é uma doença, é um estado, como é que a gente nomeia esse estado de ser, essa categoria autismo? Explica para nós primeiro, para que a gente possa, à vontade de falar sobre isso, né? Para que eu possa perguntar e ficar mais solto, mais tranquilo. Fica à vontade. Bem, de uma forma bem simples, para desmistificar qualquer conceito, bem didático, autismo é um transtorno no desenvolvimento, que acontece lá na hora da formação, lá na barriguinha da mãe. Então ninguém adquire autismo, a criança já nasce autista. E no decorrer, né, muitas das vezes não se sabe, né, haverá uma perda comportamental, né, e perda de comunicação. Com o agravamento disso, nós vamos desenvolvendo e vamos tentando, lógico, através de investigação, né, que deve ser feita, acompanhada por profissionais, e que não é um diagnóstico tão fácil, é demorado. Você vai então chegar no nível 1, 2 e 3, que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas autismo é um transtorno do desenvolvimento que ocorre lá na formação, né, da criança. Como é que a gente nomeia? A gente diz assim, aquela pessoa tem autismo, ou aquela pessoa é autista, ou aquela pessoa é deficiente autista, ou aquela pessoa é essa coisa. Como é que a gente categoriza? Como é que a gente chama? Bem, de uma forma também mais simples, né? A pessoa é autista. Não é que ela tem autismo, não é que ela tem, né, que ela adquiriu. A pessoa é autista. A ideia é desmistificar, é tirar os mitos, né? As fake news a respeito do assunto. Vamos lá. Existe agora, tá na moda essa coisa de ser autista, porque aí a gente tem percebido que na televisão tem um monte de gente se descobrindo autista. Primeiro eu te pergunto, por que esse movimento progressivo atual das pessoas se porque assim, o autismo, me fala um pouco dos números, a última vez que eu conversei contigo sobre a questão dos números, quando era que se detectava, qual era o número percentual de pessoas autistas. Aí, depois que eu conversei contigo uma segunda vez, tu me trouxe um número assim muito elevado. Eu achei estranho, porque num intervalo muito pequeno, um número muito maior proporcionalmente de pessoas. E aí, dentro dessa história, não tem o que a gente chama de uma cifra negra invertida. Vou te dar um exemplo. O que é isso? Que é aquela coisa do direito penal, que são aqueles crimes que não são identificados. Aqui nesse caso invertido, porque eu digo assim, será se nesse meio não tem um monte de gente que não é autista e está querendo se enquadrar por conta dos benefícios que essa categoria conseguiu ao longo dos tempos, ao longo das lutas? Primeiro fala sobre isso, para depois a gente entrar quais são as benesses legais que a classe tem. Fica à vontade. Bem, o que acontece? Vamos lá, os níveis. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Ou, para o leigo entender, né, o que o pessoal chama de leve, moderado e severo. Isso está muito envolvido com o nível de independência. Tá? Então, quanto mais independente, né, quanto mais ele não precisar de apoio, né, para ir ao banheiro, para estudar, enfim, isso está muito relacionado a essa independência. Ele é suporte 1 ou leve. Não quer dizer que ele não vai... Esse aí não tem crise? Esse não tem crise? Pelo contrário, essa história de dizer que o suporte 1 é exatamente como o pessoal fala, que é leve, que não... Olha, isso não é verdade. Ele vai ter suas crises, sim. Eu conheço um professor doutor, né, que ele, ao longo da carreira dele, suporte um professor doutor, ele conta no relato dele que ele já teve 3.500 crises. Uma delas, ele estava no aeroporto, em Paris,
E ele teve uma crise que ele não se lembra, quando ele se deparou, ele estava preso pela polícia francesa, né? Então é uma situação que não existe essa questão do autismo leve. Não, ele tem um nível, né, de independência, né, que ele não precisa, né? Quanto mais ele tiver, né, mobilidade, quanto mais ele for independente, ele vai estar caracterizado no nível 1, o 2 ele vai precisar de mais apoio, e o 3 ele vai precisar de apoio total, ou seja, para tudo na vida. Então, eu estou falando aqui de uma forma muito simples para o teu telespectador entender mais ou menos como é que funciona. Beckman, eu vou te fazer uma pergunta difícil agora. Essa discussão, tu falaste de um caso de uma pessoa que de repente foi preso na França, fora. Como é que andas o entendimento legislativo do país, fora do país, com relação ao autismo? Porque aqui no Brasil a gente tem uma legislação efetivamente que tem uma certa proteção. Tu tens alguma informação sobre como é que anda, por exemplo, na França, nos Estados Unidos? Qual é a visão de mundo sobre o autismo? Assim, de uma maneira bem ampla, a gente sabe que tu não vai conseguir alcançar o mundo é muito grande, mas assim, tu pode identificar um ou outro país que tenha mais ou menos uma legislação parecida com a gente, ou mais progressiva, ou menos progressiva, ou mais conservadora, só pra gente, assim, ter essa ideia do mundo com relação a isso. Bem, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho feito, até porque eu sou pai de um adolescente autista e por causa dele eu estudo diariamente sobre esse assunto, e eu tenho feito um estudo comparado. Então eu peguei a França e a Alemanha, por exemplo. França, porque minha irmã mora na França, minha irmã é cidadã francesa, então me facilita nas minhas pesquisas, na informação, né? E então o que eu posso dizer é o seguinte, em termos de legislação, pegando esses dois países, nós, em termos de legislação, como Brasil, nós somos melhores em termos de legislação do que muitos países. Sim. É impressionante em termos de legislação. Agora, qual é o nosso problema? É que essa legislação que nós temos, elas não são respeitadas, elas não são aplicadas. Diferente dos outros países, né? O que tem lá realmente é efetivo, realmente se fiscaliza, realmente se aplica. No Brasil nós temos muita legislação, tudo papel. A realidade é essa. Então, temos legislação, mas não temos a aplicabilidade dessa legislação. Esse é que é o grande problema. Eu costumo dizer que autismo não é um problema. O que é o problema, na minha concepção? É o preconceito, a discriminação, a falta de políticas públicas, a falta de efetividade das nossas leis. Esse é que é o grande problema, porque se a gente consegue resolver isso, nós não temos problema, nós vamos conduzir, né, essa situação da melhor forma possível. É o que acontece em alguns países que eu tenho feito esse estudo comparado. E eu coloquei como Alemanha e França, como eu estou terminando esse estudo, eu pretendo publicar. Mas em termos de legislação, eu te digo, nós somos melhores do que muitos países de primeiro mundo. Beckman, agora eu queria falar um pouco sobre as ações sociais que vocês têm feito. Vamos falar, tu estava falando de estudo agora, vamos falar um pouco, personalizar a tua pessoa e o teu estudo. Tu és mestre em Direito e tu és hoje, atualmente, presidente em exercício da Comissão do Autismo, como é que chama? Como é que designa a comissão? Comissão do Direito das Pessoas Autistas da OAB Maranhão, uma comissão nova que surgiu há 1 ano e meio atrás. Este é um porto seguro? Por que eu te pergunto isso? Alguém aqui, agora o nosso telespectador, Dona Maria, seu João da cidade operária, imagine que ele hipoteticamente tem um filho autista ou tem alguém na família com autismo. E aí o desconhecimento é da população em geral, principalmente com relação à legislação, como tu me trouxeste, mas às vezes das famílias não entenderem, não saberem o seu direito. Qual seria o porto seguro? Primeiro passo, assim, as primeiras dicas, as primeiras informações. O que fazer? Eu acho que é mais ou menos essa dúvida, deve ser geral. Então, alguém que acabaram, tu deste uma informação para mim ainda há pouco, a gente estava conversando, tu disseste que, no geral, as mães, às vezes, percebem que o filho é autista já no amamentar, né? Fala um pouco sobre isso, um pequeno... Eu sei que tu não tem essa especialidade nós não temos, mas, assim, é legal essa informação. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, às vezes... Tu detecta isso, uma mãe no interior do estado e tal, detecta isso e ela não sabe o que fazer. Ela não sabe nem a quem procurar. Ela não tem como colher informação. E aí eu te pergunto, aí vou dar trabalho para vocês da comissão. Esse pessoal vai poder ligar para a OAB para dizer assim, rapaz, vem cá, qual o direito que eu tenho? O que eu faço? O que fazer? É o Porto Seguro, a comissão do autismo, do direito do autista da OAB? É o Porto Seguro ou existe um órgão, existe uma instituição, existe uma associação, alguém que se procure? Fica à vontade. Desse esclarecimento inicial. Bem, vamos lá. Uma excelente pergunta. Primeiro, a gente tem que esclarecer à população que a Comissão de Direito das Pessoas Autistas,
O ponto básico dela é levar a informação. Em 1 ano e meio de existência dessa comissão, nós já visitamos 35 municípios. O último foi agora Balsas. E também uma outra coisa que a gente tem que esclarecer, isso custeado por nós. Eu, a presidente da comissão, a doutora Karina Cunha, o nosso secretário, o doutor Fernando, que é pai de autista, eu que sou pai de autista, né? E os membros consultivos, o doutor João Arnaud, que é um dos melhores psiquiatras hoje especializado nessa área, psiquiatra infantil. Então a gente tem dado a nossa contribuição de ir para os interiores levando a informação, levando o direito, conhecendo, orientando as mães a se associarem, a criar as suas associações para que elas possam ter um CNPJ, e a gente dá toda essa estrutura gratuita, não se cobra nada para isso. Para quê? Para que elas se associem, porque existem verbas que elas podem receber, verbas da Justiça do Trabalho, verbas do próprio tribunal, os crimes de menor poder ofensivo, multas, isso tudo podem ser convertidos em verbo para uma associação legalmente formada, para que elas possam fazer o que o setor público não faz, que é o terceiro setor. Que elas possam ter verba, gerenciar isso, para que elas possam, então, contratar especialistas para poder levar. Então, o papel da comissão, nós não somos defensoria pública. Então, se tiver que entrar com uma ação, tem a defensoria pública. Tem o Ministério Público, que é um grande aliado nosso, um grande aliado da causa. Então, a OAB, a nossa comissão, ela está para isso, levar a informação, orientar. Né? Isso a gente faz. E, claro, determinadas denúncias nós estamos ali em frente, como nós já tivemos acompanhando no PROCON, já tivemos acompanhando uma moradora, que uma vizinha foi à delegacia, porque por causa do barulho que o filho dela estava, e ela estava muito nervosa, né? E indo pela delegacia pela primeira vez, entra em contato com a gente, nós vamos lá. Normalmente eu, a doutora Karina, o doutor Fernando, sempre a doutora Érica, que nos apoiou. Esse é o nosso papel, né? Então, informar. E a gente tem feito esse trabalho, são 35 municípios, acredito que eu acho que nenhuma comissão mais tempo já fez tanto o que nós estamos fazendo. Isso aí é da característica de cada um, e a nossa característica, nós criamos essa comissão para isso, principalmente para informar, para estudar e para dar um pouco de orientação naquilo que for necessário. Beckman, eu queria te ouvir um pouco, esclarece algumas coisas para nós sobre essa temática, principalmente casos práticos. Nós tivemos aí recentemente algumas questões no estado do Maranhão a se levantar, a se pensar. Primeiro, a questão educacional, do ingresso, porque aqui no estado do Maranhão existe uma legislação que cria uma espécie de cota de número de pessoas. E aí, quando tu cria uma cota nesse sentido, tu acaba restringindo um número maior de alunos a ingressarem naquela escola. Fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre a agressão que tivemos aí, não precisa citar nem nome, nem pessoas, porque isso é um fato que deve acontecer, não é isolado, deve acontecer mais vezes, em mais lugares, sobre essa questão, e fala principalmente sobre esse ponto que tu acabaste de levantar, que às vezes tu tem um filho ou alguém na tua casa que é autista, e tu mora num apartamento, às vezes a pessoa vai fazer uma zoada maior, vai ter um incômodo maior, às vezes de noite, às vezes no horário que não é permitido. Como é que andas a legislação e qual é o comportamento legal com relação a isso? E eu nem estou pensando no ponto de vista daquele que está reclamando, daquele que está se incomodando. Eu estou pensando da família mesmo, que não tem como sair dali às vezes, porque eu conheço um caso, eu estou falando porque eu conheço um caso de uma pessoa, de uma amiga, que ela tem um filho autista e ela morava num determinado condomínio e tinha uma vizinha que reclamava o tempo todo, ficava fazendo o tempo todo reclamações, porque disse que o menino fazia zoada, dependendo do horário, às vezes no horário depois do almoço e tal, porque gritava, porque aconteceu alguma coisa, e ela se sentiu tão incomodada, foi pressionada a tal nível que ela teve que se mudar. Vendeu, ela disse, olha, eu me sacrifiquei demais, eu acabei, tinha uma casa financiada, não sei o que, vendi a casa, perdi dinheiro, tentei comprar outra num lugar mais distante, para que eu pudesse ter uma vida melhor com meu filho. Então, vê se tu lembra aí, tenta falar desses 3 casos aí, fica à vontade. Vamos lá. Primeiro, essa questão que foi abordada, e aqui mais uma vez eu parabenizo o doutor David Noleto, delegado de polícia, que trouxe a situação para a sociedade, uma situação que não aconteceu com ele, que não aconteceu só com ele. É uma situação que acontece para várias famílias, inclusive, quando eu fui apresentado ao mundo do autismo, eu já passei por isso. E na época minha esposa ficou tão magoada, tão triste, dói tanto, que o sentimento é de querer sair correndo daquele local ali e levar o teu filho e esquecer que aquilo que aconteceu. Então, o doutor David Noleto, ele foi de uma coragem, a família foi de uma coragem ímpar, e aqui eu parabenizo ele mais uma vez,
por ele trazer uma realidade. Primeiro, uma limitação totalmente inconstitucional. Qualquer estudante de direito, vamos lá, qualquer estudante de direito já aprendeu em algum momento sobre pirâmide de Kelsen e hierarquia das leis. Eu falo isso porque eu sou professor também de direito, assim como meu colega Télio, aliás, somos colegas, demos aulas juntos na mesma universidade, e eles sabem muito bem o que eu estou falando. Então, pirâmide de Kelsen. Então, primeiro, Constituição, lei ordinária e por aí vai. O que é uma resolução que foi em 2002? Nada. As pessoas falam uma legislação, não é nada, porque nós vivemos um princípio constitucional, o princípio da reserva legal ou o princípio da legalidade. Significa dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, nós estamos falando, nós temos a Constituição que garante a educação para todos, nós temos a Lei Berenice Viana de 2012, que traz para o mundo jurídico a figura do autista e os seus direitos e traz para o mundo jurídico ele como deficiente. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos o Estatuto do Deficiente, nós temos um arcabouço jurídico federal de âmbito nacional que garante todos esses direitos. Então, isso é uma saída para que as escolas sabem que elas vão perder, mas elas fazem naquele momento apostando o quê? Na dor, porque eu já passei por isso em 2018. Elas apostam, elas fazem isso na dor que a família sofre, que tudo que elas querem é sair correndo daquele local. Então, mais uma vez, o doutor David, ele trouxe a uma situação que já acontece com todos. Então, educação inclusiva no Brasil é uma falácia. Nenhuma escola privada, e eu desafio, quer ser referência, né, em inclusão. Sabe por quê? Porque ela vai ter que fazer um investimento, ela vai ter que contratar profissionais qualificados e ela não vai poder repassar esse valor para as mensalidades. Então é uma situação que a gente vive fake aqui. Entendi. Vamos lá, tu falaste da questão educacional, vamos falar um pouco sobre a agressão que a gente teve aí com relação a isso. Mais do que isso, eu acho que a questão dessa coisa da moradia, dessa coisa do incômodo que algumas pessoas sentem com relação à zoada do autista, não sei o quê, e os direitos que tem o autista, que tem a família do autista. Fala um pouquinho sobre isso, porque tu tem uma ponderação de direitos que devem ser analisados de uma forma fria, sem também tu achar, eu nem acho que a gente tem que crucificar também aquele que está sendo incomodado, e muito menos aquele que tem um filho autista, tem uma pessoa autista que também precisa estar ali naquela residência. Quando, no caso dela, ela conseguiu resolver, fazendo o quê? Se mudando. E como é que fica quando não tem como resolver dessa forma? Bem, outra abordagem. O que tu falaste, eu já passei por isso também. Então hoje, todos os moradores sabem que na residência do Davi, que o Davi é autista. Então nós temos a proteção legal. É uma situação que, infelizmente, para eles vão ter que segurar. Então, as pessoas tocam na parte mais nefrálgica da nossa vida, que é essa parte emocional, onde essa mãe, o que ela encontrou como solução? Ela encontrou como solução sair, vender e ir lá. Ela fez o correto, naquele exato momento ela acha que ela fez o correto. Legalmente ela teria que fazer isso? Não. Ela não teria porque há proteção. Nós não podemos mudar o curso do rio. Quando a gente quer mudar o curso do rio, a gente comete um crime ambiental. Não é bem assim. Então, nós temos legislação que garante, né? E, infelizmente, isso aí acontece, né? Nós já passamos por isso, já teve uma reclamação de um síndico na época querendo aplicar multa. Eu chamei para conversar e disse, meu amigo, olha, se tu for para essa seara, a gente vai ter que resolver isso na questão da justiça, porque o meu filho é autista, eu não vou mudar essa condição, o autismo não é uma doença, é uma condição, e os condôminos vão ter que aceitar esse tipo, e eu não vou arredar o pé daqui. Então nós temos que fazer o quê? O uso da lei. E nós temos a lei que nos protege para esse tipo de situação. E só um adendo que eu falei da escola privada, eu queria deixar bem claro que a escola pública, qual é o grande problema dela? Não investe na formação, também, né? Na capacitação. Essa história de dizer que não tem estrutura, né? Gente, Fundeb dá verbas, sim. Essas verbas são destinadas para formação, para capacitação. As prefeituras recebem milhões do Fundeb e elas continuam nessa batida dizendo que não tem estrutura. Forma, não inaugura a obra, investe na capacitação. Tem muito professor que precisa e ele não precisa pagar. Porque as secretarias municipais de educação do Estado, elas têm verba para investir na pós-graduação daquele professor, no cuidador, fazer valer o que dá a lei, desde que devidamente comprovado, o autista tem direito, né,
a um acompanhante especializado, esse acompanhante que é o professor auxiliar que vai ajudar o professor regente. Agora, esse profissional precisa ser capacitado. E aí ele não tem que tirar dinheiro do bolso, vamos esclarecer isso. A secretaria ela tem verba, ela recebe, não é pegar essa verba que ela recebe para ficar gastando com palestras de autoajuda. Ela tem que formar aquele professor, entendeu? E eles não fazem. Então é uma má gestão, uma má distribuição. Agora, não aceita essa história de dizer que não tem verba. O que existe é má gestão e pessoas que não têm condições de ocupar determinados lugares porque desconhecem completamente, né, a situação. Doutor Beckman, me diga uma coisa. Eu sei que a sua formação é o direito e não é a medicina. Mas aí aquela história, vamos voltar para aquele tradicional brocado, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então vamos dar uma pincelada aqui. Como anda essa questão do diagnóstico do autista? Por que eu estou levando em consideração essa pergunta? Eu sei que tu não é isso. Como eu não vou abrir um programa para a gente discutir isso, perguntar para o médico, tu como tem experiência como pai, como um estudioso, fala um pouco para mim com relação a esse aumento, né, do número da identificação e volta àquela discussão inicial. Me diz uma coisa, Beckman, eu sei que se tu não enfrentou, vocês vão começar a falar sobre isso. As pessoas que estão se passando por autista, aquela história, conseguindo dizer, porque quem disse que o cara é autista, para começar? Esse diploma. Por que diploma? Que eu quero te dizer. Porque tu tens benesses legais. Tu tem uma discussão legal aí. E aqui no Brasil, malandramente, as pessoas gostam de se passar por quem não são, principalmente com relação a benefícios legais. Então fala um pouco para mim sobre, primeiro, se tu tens informação dessa questão do diagnóstico, por que do aumento do número de pessoas autistas a mais nos últimos anos. Se tu pode nos dar essa informação através de números de estudo, eu sei que você tem esses estudos. E também, que crime cometeria, né? Nem é uma questão de crime, mas qual é o comportamento da comissão, como é que vê as pessoas que têm famílias com autismo, desses aproveitadores, né? Essas pessoas que estão dizendo, não, eu sou autista e tal, e acaba... Porque quando começa a chegar nesse nível, tu vai deturpando e tu começa a desvalorizar as pessoas que realmente necessitam. Começa a criar um problema muito mais geral, a dar pouco valor ao que é importante a esse acompanhamento. Eu sei que tu tens um filho autista que precisa de acompanhamento, né? Então, um acompanhamento maior, não sei qual é o nível do teu filho, dentro daqueles padrões, mas pelo que a gente já conversou, eu sei que ele precisa de um acompanhamento maior. E tem famílias que precisam de muito acompanhamento e efetivamente precisa de verba, investimento e seriedade. E outras pessoas que ficam se passando por autista para ter benefícios legais. Fica à vontade, essa bomba é tua. Bem, vamos lá. São muitas perguntas, são muitos questionamentos vamos dizer assim, numa única pergunta. Eu vou tentar me lembrar aqui e responder cada uma delas. Primeiro, o aumento, né? Na verdade, não é que está aumentando. O que aconteceu é uma questão histórica. E, claro, eu não sou médico, mas eu sou pai e a minha esposa é médica, então, e eu estudo muito, então a gente troca muita informação e eu acompanho, né, toda a evolução do Davi. Então, primeiro, vamos desmistificar uma coisa. A própria medicina, ela levou muitos anos para aceitar a psiquiatria como especialidade. Isso aconteceu lá na década de 40. Havia um preconceito da própria comunidade médica de aceitar a psiquiatria como especialidade. A gente tem que falar isso historicamente. E aí, no momento em que ela aceita, e com a evolução da medicina, né? Então, o diagnóstico, ele era como se fosse um guarda-chuva meio que aberto, tá? Entendi. Então, ele tinha uma área de abrangência muito reduzida, né? E isso precisava de estudos, isso precisava de mais desenvolvimento. Então, com o avanço da medicina, que ela avança igual a área da informática, eu estou acabando de falar uma coisa aqui, amanhã ou daqui a pouco já existe uma outra pesquisa, uma outra evidência, né? Com o avanço, o que aconteceu? Esse guarda-chuva, ele foi sendo aberto. Então, até que chegou o momento, isso tudo em decorrência das pesquisas, da comprovação científica, até que chegou uma hora que esse guarda-chuva, em termos de diagnóstico, ele fez isso, ele abriu. Então, quando ele abre, né? Quando ele amplia o diagnóstico, começam a aparecer, né, diagnósticos que não eram percebidos antes pela sua própria limitação, e que agora ele tem uma abrangência maior. E daí, então, não é que o autismo esteja aumentando. A gente tem que atribuir isso à evolução da medicina e à ampliação. Reconhecendo, né, essas pessoas. Está, exatamente. Agora,
como tudo na vida, assim como tem falsos advogados, falsos médicos, falsos profissionais, Falsos infelizmente... profetas. Falsos Agora. profetas. A gente vive uma situação que, infelizmente, né, eu antes de ser advogado, eu tenho uma formação marinheira que me ajuda muito, que deu a diretriz na minha vida, né? Eu jurei um dia lá atrás a dar até minha vida por esse país, independente, mas eu tenho que admitir que realmente o brasileiro ele tem muito essa questão de querer dar o jeitinho brasileiro, que eu abomino terminantemente isso. Eu tenho relatos e até profissionais da medicina que estão cobrando 150, 200 mil reais, né, para poder dar um diagnóstico de que aquela pessoa é autista, né? Então, para entrar nos benefícios Para legais. entrar nos benefícios, ou para romantizar, ou para querer aparecer porque já virou em moda. Acontece? Acontece. Isso só prejudica, né, o respeito e a forma, né, que a comunidade autista tem que ter. Infelizmente, isso acontece agora recentemente, né, a OAB indo nos interiores, escritórios de pessoas que se dizem advogadas e que não são. Então, infelizmente, a gente vive essa situação, ô Ted. É difícil a gente ter que impedir isso. Agora, eu me pauto na técnica, eu me pauto no laudo médico, eu ainda acredito que existem profissionais sérios, né, a psiquiatria, né, a neurologia, a neuropediatria. Esse diagnóstico, ele é... o psiquiatra que vai dizer, né, quem é o autista. Sim, diagnóstico, isso é uma questão até legal. Isso é uma discussão que tem outros profissionais que dizem que não, que eles podem. Gente, diagnóstico, para uma questão legal, só quem pode dar é o médico. Meu amigo Beckman, infelizmente nosso tempo se esvaiu. Eu queria te deixar aí 30 segundos para você fazer aquelas despedidas de praxe. Fique à vontade. Ah, muito obrigado. É aquele programa da Xuxa. Teve um amigo que veio aqui uma vez e aí ele mandou beijo para pai, para mamãe, todo mundo. Fique à vontade. Não, eu só quero a minha luta, né? É que as pessoas se conscientizem, as pessoas entendam que autismo não é um bicho de 7 cabeças, a vida de vocês não acabou por causa do... A gente aprende muito com o autismo. Eu sou uma outra pessoa depois que eu conheci o autismo na minha vida. Eu passei a dar valor a coisas muito bonitas, a pequenos gestos que antigamente eu não tinha condições de perceber. Então, gente, vamos deixar de preconceito, vamos deixar de discriminação, vamos, sabe, nos dar a mão. É isso o meu relato, é isso que eu peço para cada um de vocês. Entenda, procure estudar, procure se informar, que o autismo não é um problema. O problema é a discriminação, o preconceito e a falta de políticas públicas sérias nesse país. Manda um abraço pro pessoal, tu não vai mandar um abraço para ninguém. Tu falou tanto do teu filho, não mandou um abraço para ele. Pois é, Davi, meu Davi, fica aqui um registro para ti. Eu até me emociono, sabe? Porque eu, antes de ser um advogado, um ser humano como outro qualquer, eu sou um marinheiro e tenho muito orgulho disso. E bons marinheiros não abandonam o barco nas dificuldades. Eles lutam até perder as forças. Davi, tu é o meu barco. Quando eu tiver forças, eu vou estar aqui lutando por ti e por toda a comunidade. Aí tu tá bagunçando o programa, fica fazendo os outros chorar no meio do programa. Aí bagunça, manda um beijo pra tua esposa, rapaz. Ó, depois ela tem que me... É muita emoção, mas ela sabe, né? Um beijo pra ti, doutora Ediane Gomes de Brito. Amor, uma pessoa que eu admiro demais, uma mãe exemplar, doutora Ediane uma veio aqui no trabalhadora. programa já conversar conosco, né? Sim, Ela já veio veio aqui, ela veio aqui. Um grande toda abraço. a comunidade. Esse programa vai ser dedicado ao Davi. Davi, meu querido, esse programa é seu, para você e para todas as pessoas autistas deste Brasil, em especial, carinhosamente, deste Maranhão, de São Luís, e para você. Um grande abraço, mais uma vez eu agradeço meu amigo Beckman e declaro justo mais um programa Saudações. Acompanhe conosco, acompanhe nas redes sociais, programa Saudações. @programa Saudações, aí o pessoal diz que não precisa botar o arroba, mas @programa Saudações, tanto no YouTube quanto no Instagram. Nós teremos muitas novidades para o ano que vem. Vamos preparar aí grandes coisas. Vou trazer no ano que vem essas discussões. Um abraço a todos e até o próximo. Nós estamos ali agora, lá no meio. Valeu, veio. Saudações. Um beijo, Poliano. Um beijo, Thelma.